Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar nossa disciplina de silvicultura. Estamos finalizando nossa disciplina, nosso semestre, nosso curso, e vamos falar sobre as principais culturas florestais do Piauí. Eu não vou falar sobre eucalipto, porque a gente já teve uma aula só sobre isso, mas vamos falar sobre algumas. São várias, né? Mas vamos falar de uma das principais, né? Das culturas florestais que são plantadas no Nordeste e no Piauí. E também, lembrando que a gente falou sobre algumas técnicas florestais, falei ao longo de toda essa disciplina, que a gente tem que cuidar realmente do preparo do terreno, da adubação, do controle de formigas, como também do desbaste, desrame, todas essas, do plantio, da produção de mudas, e todas essas práticas silviculturais devem ser feitas para que a gente alcance altas produtividades, sejam elas para a produção de madeira ou como também a produção no gênero alimentício, tá? Então acompanhe. Vamos começar então falando do angico, que é uma árvore muito famosa por suas flores brancas, que costumam atrair abelhas que produzem o mel, como vocês podem ver aqui nessa figura. As flores brancas, muito comum em diferentes biomas brasileiros, especialmente na Caatinga, no Cerrado e também na Mata Atlântica. A angico se caracteriza por apresentar um rápido crescimento, então ela cresce muito rápido. É uma árvore muito boa para a sombra, né? Com um tronco robusto, que produz uma alta quantidade de tanino, que é uma substância que evita o ataque de insetos, micro-organismos, que podem também causar doenças. E a casca do tronco do angico, ela também apresenta, essa casca aqui, ó, ela apresenta propriedades medicinais. Ela pode ser indicada para reduzir um sangramento, também combater a diarreia e ajudar na cicatrização da pele, que as pessoas falam isso, né? E também tem alguns estudos mostrando que é o angico, o nome científico Anadenanthera colubrina. A aroeira vermelha também é muito conhecida, é uma espécie nativa do Brasil. Então, ela não é exótica, é conhecida como uma pimenta rosa, que é muito comum na Caatinga, mas também pode ser encontrada em outros biomas brasileiros. Apresenta um tronco que pode chegar até 80 centímetros de diâmetro, muito grande, né? 1 metro praticamente. Tem cor castanho escuro e origina uma madeira resistente à deterioração. Então, muito utilizado também na parte madeireira, porque produz uma substância com ação fungicida e inseticida, por isso que ela é resistente à deterioração. A aroeira vermelha. Já a carnaúba, Copernícia prunifera, ela é uma palmeira muito comum nessa região do Nordeste, aqui no Piauí, a gente vai ali por Campo Maior, que a gente encontra muito, apresenta como principal característica sua altura, que pode chegar a mais ou menos 15 metros, bem alta. O caule ele é reto, como vocês podem ver nessa figura aqui, cilíndrico, reto e cilíndrico, com um diâmetro que pode variar entre 10 a 20 centímetros, e também apresenta espinhos na parte inferior. As folhas, elas são verdes e por conta da cera que produzem, podem apresentar uns tons azulados. Essas folhas aqui da carnaubeira, elas têm uma cera. Essa cera produzida na folha, ela é uma proteção para evitar a perda d'água, por conta do clima muito quente aqui do Piauí. Além de ser utilizada na indústria de diversos produtos e cosméticos, como sabonetes e batons. Então, é bem conhecida aqui do nosso Piauí, do nosso Nordeste, essa carnaubeira. A catingueira, ela tem o nome dela é Caesalpinia piramides, nome científico. Ela é uma espécie de árvore amplamente distribuída pela caatinga, que possui capacidade de rebrotar, mesmo depois de ser cortada. Então, você corta, ela tem como brotar, rebrotar. É considerado um indicador de proximidade do período chuvoso, pois suas gemas elas brotam a sentir a umidade. Então, quando estiver chovendo, ela já fica com as gemas brotando. As catingueiras elas costumam medir entre 4 e 8 metros de altura, como vocês podem ver aqui nessa figura. 4 a 8 metros de altura, o caule pode chegar até 50 centímetros de diâmetro, desde que a raiz esteja em várzeas úmidas, tá? Nos climas secos, a catingueira ela apresenta desenvolvimento diferenciado, com os arbustos inferiores a 2 metros e os caules com poucos diâmetros, né? Porque ela não consegue se desenvolver tanto por conta da falta d'água e da temperatura muito alta.
O facheiro é uma espécie de cacto de grande porte, que também a gente vê aqui no Piauí, o qual pode apresentar até 10 metros de altura, então chega a uma altura boa, né? É uma planta muito rica nutricionalmente, apresentando proteínas, fibras, tanino e amido. Assim, quando jovem, ela serve de alimentação para os animais, os sertanejos, os agricultores utilizam como alimentação para o animal, pois ainda não possui espinhos na forma jovem, né? Já na fase adulta, o facheiro ele apresenta um tronco e ramificações que variam de tons marrons a verde escuro, como vocês podem ver nessa figura aqui, e seus espinhos tornam-se agudos e amarelados. Aí fica mais difícil de realmente ser dado para alimentação animal, mas na forma jovem. A árvore juazeiro, ela tem um tronco espinhento, cerca de 60 centímetros de diâmetro, e pode medir 10 metros de altura. Uma bela sombra aqui também, né? Uma de suas principais características é a capacidade de sobrevivência ao clima da Caatinga, muito quente, pouca chuva, né? Especialmente por sua preferência por solos aluviais do tipo argiloso, ou seja, que apresentam deposição de sedimentos que são transportados pelos rios. E apresenta também raízes profundas, que faz com que auxilie na captura de água no subsolo, já que o solo é seco, fazendo com que tenha a capacidade de estar sempre com as folhas verdes. Por isso que o juazeiro está sempre com as folhas verdes, porque ele tem o sistema radicular bem profundo e aí encontra água bem realmente nas camadas que tem a maior profundidade. A jurema branca, ela é, como vocês podem ver nessa figura aqui, é uma espécie popular na Caatinga e também é conhecida como carcará, jurema, rasga-beiço e saia velha. Ela é muito endêmica na Caatinga e é encontrada também comumente na beira das estradas, porque ela tem um comportamento de invasora, suportando assim terrenos secos. Ela é bem, realmente ela consegue se desenvolver em ambientes bem que tem uma alta temperatura e também perto de estradas, né? A madeira dessa jurema branca, ela é utilizada em pequenas construções para confecção de estacas e também para a utilização de lenha e carvão. Então, ela é utilizada como madeira, né? Dessas pequenas madeiras. Na estiagem, as folhas e as lascas desse tronco caem no chão e se tornam alimento para os ruminantes. Então, também é um alimento utilizado pelos agricultores. Aqui é a vagem, aqui o tronco dela, da jurema branca. Vamos falar de uma planta bem conhecida também aqui no Piauí, no Nordeste, é o sabiá, que é uma árvore nativa do Nordeste brasileiro, com registros principalmente no estado do Piauí, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia e Ceará, ali no Nordeste mesmo, né? Podendo chegar até 8 metros de altura, bem alta. Esta árvore ela apresenta um caule com um diâmetro entre 20 e 30 centímetros e se ramifica em outros pequenos caules. A madeira dela é muito utilizada, a madeira do sabiá, na produção de estacas para cercas e para energia, caracterizando assim seu potencial para o uso como lenha e carvão. Então, essa aqui é a planta sabiá com essas folhas, florezinhas brancas, bem bonitinhas. Essas folhazinhas, então, bem características da planta sabiá. Temos também a nossa faveira, que ela é uma árvore tropical de importância econômica, financeira e ecológica, que pertence à família da leguminosa. Então, ela é da família leguminosa, fabácea. São espécimes de parque, que são árvores de alta estatura com cerca de 15 metros. Vocês veem ali no campus, lá de Valença, realmente tem a faveira que tem até uns 15 metros de altura, mas pode chegar até 40 metros com fruto do tipo vagem. Esse aqui, esse fruto do tipo vagem, cuja madeira variada de baixa a alta densidade. E, a depender da espécie, o tempo de germinação, que alterna entre 7 a 15 dias e 21 a 42 dias. Com a alta produção de sementes, tem muita semente, as quais elas são dispersas por animais. E o pessoal também utiliza para alimentação animal, a faveira, né? Possui uma função ecológica na recuperação de áreas degradadas, por ser uma espécie climática de rápido crescimento e também desenvolvimento em ambientes abertos. Por sua alta fixação de nitrogênio, por ser uma leguminosa, né, uma fabácea, e também por atrair animais silvestres. Por isso que tem essa função na recuperação de áreas degradadas. A madeira
Pode ser utilizado na carpintaria, na marcenaria e também na construção civil, na construção, na estrutura interna. Então, ela é bem versátil, ela pode ser utilizada nas marcenarias, como alimentação animal, como sombra, e ela também fixa muito nitrogênio por ser uma leguminosa. Bom, pessoal, eu peguei um trabalho sobre a caracterização dos planos de manejo florestal no estado do Piauí. É um artigo de 2019, em que ele diz que a lenha é um dos mais importantes produtos florestais da região nordeste do Brasil e cada vez mais é necessário que sua exploração seja feita de maneira sustentável. Nesse sentido, o manejo florestal ele tem sido uma proposta de significativa melhoria das características ambientais dessa atividade no Piauí. E esse trabalho de 2019, ele teve como objetivo identificar e analisar as atividades da exploração florestal por meio de planos de manejo florestal sustentável, chamado PMFS, no caso no estado do Piauí. Aí foram analisados dados de localização e produção no período de 2010 a 2015 e o diagnóstico desses planos foi realizado por meio de consulta de banco de dados, da coordenação do licenciamento da Secretaria Estadual, do SEMAR, né? E no período de janeiro a março de 2016, foi mais ou menos isso. A análise dos planos indica, a conclusão deles foi que o estado do Piauí possui capacidade de abastecimento da matriz energética proveniente de um material lenhoso oriundo do manejo florestal, então é rico nesse manejo florestal, e que esta atividade ainda resulta num significativo benefício ambiental pelo potencial de sustentabilidade que apresenta. E dentre os municípios no estado do Piauí, com atividades de manejo florestal sustentável, destaca-se a Valença do Piauí, a nossa Valença, né? Quanto ao número de propriedades, que apresentam 4 planos, sendo que Simões e Valença do Piauí também merecem destaque quanto à área total da propriedade, que foi mais ou menos, de Valença, foi 6.122,4 hectares. E aí, gente, você vê aqui os dados quantitativos dos planos de manejo florestal sustentável madeireiros, aprovados no estado do Piauí, em ordem decrescente de tamanho. E aqui, quando eu peguei Valença, ele viu que são 4, né, número de propriedades, tá aqui a NP é número de propriedades, ATP, ele diz aqui, ATP, que é a área total de propriedades em Valença, é de 6.122 hectares. Já a área efetiva de manejo, AEM, ele diz que tem 4.628 hectares. Área de reserva legal, e esse estudo esse artigo foi publicado em 2019, viu? Tem pouco tempo. Ele tem, lá em Valença tem 1.219 área de reserva legal, hectares, e esse VM por hectare é o volume médio por hectare, que é 288,61, e o VAA é o volume anual aprovado, tá bom? Que é 115 mil. Então, você vê aqui que a Valença, ela teve destaque nesse estudo, como realmente tem um bom plano de manejo florestal e tem 4 números de propriedades. Finalizamos assim o nosso assunto de hoje sobre as principais culturas florestais do Piauí, do Nordeste. E qualquer coisa estou no Google Classroom, como também nos grupos de WhatsApp. Qualquer coisa é só falar lá. Então, bons estudos a todos e tchau!